Tertúlia. Bom dia a todos, hoje é dia 6 de outubro de 2014, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje o número do verbete é 3.167. Ele é constituído de 5 páginas, 45 logias e 15 máximos. O verbete chama-se Progessiofilia, da especialidade Projeciologia, e vai ser defendido aqui pela professora Valdirene Roya. A professora Valdirene Roya, ela é graduanda em psicologia, graduada em economia, pós-graduada em metodologia e didática do ensino superior. Brasileira, natural de Espigão Alto, Barracão, Rio Grande do Sul. Voluntária da Conscienciologia desde maio de 1994 e docente da Conscienciologia desde maio de 1996. Tenepsista desde agosto de 1999. A definologia. A progessiofilia é o gosto, apreço, interesse, afinidade, predisposição de a consim, homem ou mulher, compreender a importância de vivenciar o fenômeno da projeção consciente, além de priorizar e se dedicar ao estudo da ciência projeciologia, visando a interassistência tarística e a conquista da autoconscientização multidimensional. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal de interesse pelo estudo da projeção consciente, os ortopensenes, a ortopensenidade, a parapensenidade, os evoluciopensenes, a evoluciopensenidade, as assinaturas pensênicas deixadas pelo projetor nas dimensões extrafísicas. Na fatologia, o estudo da cronologia da ciência projeciologia, o estudo das fases da projeção consciente, a autodecisão de investir no desenvolvimento da projetabilidade lúcida, a compreensão, a partir de certo patamar evolutivo, de a projeção consciente tornar-se indispensável e necessária para toda consim lúcida. O curso integrado de projeciologia, CIP, e a Escola de Projeção Lúcida, EPL, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Na parafatologia, a vivência da projeção da consciência contínua, o autoesforço contínuo para o desenvolvimento projetivo, a autoconscientização a partir da vivência da projeção consciente vexaminosa, mostrando a necessidade e a responsabilidade de fazer assistência. Os banhos energéticos pós-projetivos, o reencontro com parentes e amigos dessomados, a autoconscientização multidimensional e a projeção pelo mental soma. A divisão detalhismo é constituída de 25 sessões. E, na divisão argumentologia, nós chamamos a atenção aqui para o tópico bloqueadores, onde se é apresentada uma listagem composta por 10 variáveis bloqueadoras mais comuns do desenvolvimento projetivo. E logo em seguida, a listagem dos propulsores, os 10 fatores propulsores da progessiofilia. Na acabativa, mais especificamente na remissiologia, chamamos atenção para 5 verbetes: abordagem extrafísica, autoconscientização multidimensional, lei da projeciologia, manifestação parapsíquica e senso de multidimensionalidade pessoal. A frase enfática: a progessiofilia dinamiza a evolução da consciência lúcida interessada na interassistência ao vivenciar a projeção consciente e, assim, alcançar a autoconscientização multidimensional. Questionologia: você, leitor ou leitora, identificou se possui perfil projeciofílico? Investe no estudo e desenvolvimento projetivo? A bibliografia específica, temos aqui 3 referências, e a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos os seguintes itens: interesse, experiência, parafenômeno, projetabilidade, rememoração, interpretação, valorização, motivação, autolucidez, projeciografia, parapsiquismo, extrafisicalidade, autodidaticologia, autopesquisologia, interassistenciologia, multidimensiologia,
mentalsomatologia, progessiocriticologia, evoluciologia e projeciologia. Bom, professora Valdirene, sempre nós temos o hábito aqui no início de solicitar ao verbetógrafo que coloque ou exponha os motivos que levaram a escrever sobre esse tema do verbete, para que depois a gente possa passar aqui para as perguntas. Sim. O principal motivo que levou a escrever esse verbete, primeiro, é que quando eu cheguei na Conscienciologia, eu comecei a fazer os cursos no final de 1993. E no início de 1994, eu tive uma série de projeções conscientes. E desde então, aí eu decidi, a partir das experiências projetivas, porque eu tinha aulas, fazia os P's na época, cursos de projeciologia, ainda não tinha a Conscienciologia, era o Instituto Internacional de Projeciologia, e então eu passei por vários fenômenos de projeção consciente. A primeira projeção que eu tive foi a partir da minha vontade. Eu tinha as experiências, tinha a informação, a teoria, e os professores falavam, experimente, o princípio da descrença, tenha a própria experiência. Então, eu comecei a estudar o projeciologia, comecei a aplicar as técnicas projetivas, e um dia eu passei pela experiência da projeção consciente. Essa foi a primeira. E depois eu comecei a aplicar outras técnicas e comecei a desencadear projeções, ocorreram projeções patrocinadas por amparador, eu me via fazendo assistência. Aí foram 3 meses de muitas projeções, mas eu ainda não era voluntária. E foi a partir de então que eu resolvi voluntariar, começar a investir na Proexis, compreendi então a importância, a partir das projeções, do fenômeno da projeção, a importância da programação de vida, de fazer assistência. Esse foi o principal fato. E a partir de então, eu passei ao longo desse tempo, agora já fazem 20 anos que eu estou voluntariando, por várias projeções. No período todo que eu estou na Conscienciologia, eu passei por projeções posteriormente a esse período. Então, principalmente quando estava dando aula, em períodos de mudança da minha vida pessoal, períodos de decisões. E eu encontrei também muitas pessoas que me falavam que gostavam de projeção. Foi a partir daí que houve a motivação de escrever sobre a progessofilia. Aí eu passei a procurar uma palavra, um título que expressasse, e foi esse progessofilia. Perfeito. Vamos à primeira questão aqui de teletertulianos, vem de Goiânia. A verbetógrafa, professora Valdirene, Fatologia, página 17, sexta linha de baixo para cima. Poderia comentar o aprofundamento das autopesquisas otimizado a partir das projeções conscientes? Sim, as projeções conscientes, elas ajudam bastante a pessoa a aprofundar a autopesquisa. Isso é um fator que eu levo bem a sério, pegando como exemplo pessoal, que a partir da projeção eu faço o registro, tenho esse hábito ao longo desses anos de fazer os meus registros. Então, eu faço o registro, aí eu identifico qual é o conteúdo daquela experiência projetiva. Por que eu estava naquela dimensão, com aquelas pessoas, e a partir daí, então, eu passo a fazer o aprofundamento, a identificação daquele aspecto que eu preciso melhorar, ou daquele aspecto que eu já tenho, aquele traço força, e aí ocorre o aprofundamento, né, que é levar a sério, ou aquele traço para fazer a reciclagem, ou empregar aquele traço força já identificado. Perfeito. Para a fatologia, página 18, penúltima linha. Poderia aprofundar a projeção pelo mental soma? A projeção pelo mental soma pode ocorrer a partir aqui do intrafísico, quando a pessoa aplica a técnica projetiva, então você pode sair de psicossoma, e no extrafísico, então, descoincide o mental soma, que é a paracabeça, né, a partir da paracabeça do psicossoma, ou então a própria consciex pode produzir a projeção de mental soma. Então, aí a pessoa ela se sente sem a forma física,
né, de mental somas. Ou seja, quando a pessoa sai do corpo de psicossoma, ela se percebe como tendo um corpo parecido com o corpo físico, só que ele é plástico. Se a pessoa pegar, ele tem uma densidade que ele não é assim firme como é o nosso corpo físico aqui. Ele tem uma plasticidade. Isso o professor Valdo descreve com detalhes no Projeciologia. E a projeção de mental soma, e a pessoa vai se manifestar na dimensão mental, onde a principal meio de comunicação é o consciências. Então, as informações vêm em bloco. Ainda não tive esse tipo de experiência de projeção pelo mental soma. Uhum. Eu já tive experiência, por exemplo, de me perceber saindo do corpo de psicossoma, e depois eu me percebi no extrafísico com uma consciência puntiforme, mas eu não percebi que estivesse de mental soma ou com expansão de consciência, de cosmoconsciência. Né? Então, isso também o professor Valdo descreve bastante no Projeciologia. No Projeciologia, perfeito. Patologia, página 17. Não, desculpe, eu leio. Professora Valdirene, estrangeirismologia, também na página 17. Primeira linha, poderia comentar a open mind multidimensional proporcionada pela vivência da projeção consciente? Sim, eu coloquei esse estrangeirismo justamente para chamar a atenção em relação às vivências da projeção consciente. O que seria a pessoa ter a mente aberta em relação à multidimensionalidade, porque a projeção consciente ela proporciona isso à pessoa que passa pelas projeções. Se a pessoa está interessada em investir em sair do corpo, ela vai ver situações no extrafísico que muitas vezes ela não está acostumada a ver. Por exemplo, consciências precisando de assistência, se ela for numa dimensão mais equilibrada, consciências equilibradas, onde elas pensam parecido. Então, a dimensão extrafísica, ela proporciona essa questão da pessoa ter a mente aberta. Então, é preciso ter esse abertismo para conseguir perceber, entender, compreender as informações ou a experiência projetiva no extrafísico. Outro aspecto importante também, a fim da pessoa chegar à autoconscientização multidimensional, é ter lucidez em relação à dimensão intrafísica. Então, estar lúcido. Uma técnica interessante de aplicar é você está dormindo ou está acordado? A pessoa se perguntar. Então, a pessoa que quer desenvolver a projeção, uma técnica é essa. Então, estar lúcido é aquilo que o professor Valdo repete ao longo dos anos, que eu já ouvi muitas vezes. Estar aqui lúcido, né? Viver o aqui e agora multidimensional. Então, você estar no intrafísico, lúcido, percebendo o local que você está no intrafísico, estar lúcido para aquela atividade que você está fazendo. Isso ajuda no extrafísico vocês ficar lúcido também. Então, você manter a mente aberta, estar descondicionado e aberto para as percepções ou para as situações que você venha vivenciar no extrafísico. Agora, aqui é interessante, quer dizer, quando você coloca aqui no estrangeirismologia, o open mind como um efeito, né? A mente aberta a partir da vivência, como você acabou de colocar, né? Da projeção. Isso facilita para que a pessoa tenha um abertismo maior. Mas, ao mesmo tempo, ele também é causa da projeção, né? Quer dizer, a pessoa que tem a mente mais aberta predispõe também à projeção, né? Então, tem a relação causa e efeito, ela é circular, né? Sim, é circular. É interessante ver isso, né? Por exemplo, quando eu tive a primeira projeção consciente, eu não tinha a mente aberta assim, em relação aos fenômenos, parafenômenos, projeção. Eu fui estudando, eu precisei estudar muito. Então, isso a projeção consciente proporcionou para mim, desdramatizar, compreender os fenômenos, compreender a projeção, compreender a importância da assistência. E isso que você está falando também é importante. Se a pessoa tem a mente aberta, se ela tem neofilia, né, tem interesse pelo novo, proporciona ela passar pela projeção consciente. Passar pela projeção. Então, é interessante ver isso. Os dois. Há uma... o circular. O circular, né? Uma relação de causa e efeito circular. Né? Patologia, agora sim, na página 17, quarta linha.
como se dá a compreensão, a partir de certo patamar evolutivo, da projeção consciente tornar-se indispensável e necessária para toda consciência lúcida? A partir de qual patamar seria este? Aqui é importante nós pegarmos a escala evolutiva, né? Tem ali um dos patamares que está dentro da escala, que é o projetor consciente. Então, dentro da nossa evolução, chega um ponto que se torna inevitável. Então, o projetor consciente, depois é o epiconlúcido, o desperto, conscienciólogo. Então, quando a pessoa chega, ela começa a investir mais na assistência, chega a um ponto que ela começa a pensar mais em desenvolver o parapsiquismo de um modo geral. A projeção é um dos fenômenos importantes, mas ela começa a desenvolver o parapsiquismo, começa a passar pelos fenômenos, e chega a um ponto, se ela começa a estudar, começa a investir no desenvolvimento parapsíquico, ela acaba passando pela projeção consciente. Então, isso faz parte da escala evolutiva das consciências. De um certo patamar, a pessoa começar a pensar, se torna quase que obrigatório, né, ela estudar, ela passar aí pelo fenômeno da projeção consciente. É o processo evolutivo mesmo da consciência. Perfeito. Parafatologia, página 18, final da 7ª linha. Poderia falar sobre a manutenção da amizade entre a consciência projetora e os amparadores extrafísicos através do trabalho assistencial conjunto? Os amparadores a qual se refere são os da TENEPS? Podem ser também referente ao voluntariado? Sim, aqui eu coloquei no contexto geral, né, o trabalho com os amparadores, a assistência, a amizade, ela é mantida a partir de um trabalho. O amparador não fica ocioso, não fica ao lado da consciência que está ociosa. Quando eu coloquei isso aqui, eu pensei no amparador da TENEPS, né? Então, a pessoa, o tenepsista, pode, a partir da TENEPS, ela pode ter a projeção consciente no momento da TENEPS, em conjunto com o amparador, com a finalidade assistencial. Com o amparador de função, da função que a pessoa exerce no seu dia a dia também, depende do trabalho que a pessoa exerça, ela pode, durante a noite, ela pode ter uma projeção com o amparador, com a finalidade assistencial. Tem também a questão da amizade facilitar o rapport, né, no desenrolar do serviço. Quando eu coloquei essa questão da amizade, é uma questão de respeito também pelo amparador, que eu já vivenciei experiências de estar trabalhando com o amparador, onde eu era coadjutora. O amparador que estava ali atuando na assistência estava doando energias. E muitas vezes eu não estava lúcida totalmente, mas eu sabia que eu estava projetada. Tinha momentos que oscilava a lucidez. Quando eu coloquei essa informação aqui dentro da parafatologia, eu pensei nas experiências que eu já passei também. Porque tinha momentos que eu saía lúcida do corpo, chegava ao local da assistência, mas quem estava coordenando, fazendo o trabalho, era o amparador. E eu era coadjutora da assistência, doando energias. Tinha momento que a lucidez oscilava, diminuía, tinha momentos que a lucidez aumentava. Perfeito. Então, a manutenção da amizade que é feita através do trabalho. Ele faz associação também, pergunta, né, se é da TENEPS e também se refere ao voluntariado, né? Também, ambos. E também, por exemplo, a docência conscienciológica. O trabalho do voluntariado pode ser conscienciológico, a docência. O professor que vai dar a aula de conscienciologia, então ele prepara a sua aula, ele vê com antecedência lá a lista de turma de alunos que ele vai atender, vai assistir. Se ele se preparou com antecedência, ele pode passar com antecedência da aula por algumas projeções conscientes. Então, é o trabalho em conjunto, é a amizade conjunta. Chega no momento da assistência, já está otimizada o trabalho, o rapport. Então, existe aí uma troca, né? E para que haja essa manutenção, tem que haver o investimento da parte do projetor. Você comentou do amparo de função, né? É importante a função, quer dizer, o trabalho assistencial que a pessoa está exercendo, mas junto com isso a afinidade afetiva, que é a amizade, né? Quer dizer, se houver isso, há um sinergismo no trabalho que está sendo promovido. Sim.
E essa amizade extrafísica, ela é mantida do mesmo modo que nós mantemos a amizade no intrafísico, né? Então, dá para fazer uma analogia. Como que nós mantemos a amizade aqui, nós mantemos também com o amparador de trabalho, o amparador de função, para colocar, não de cargo, né? Mas de função, de trabalho, de atividade. Sim. Né? Essa manutenção é uma dobradinha. E a presença desse amparador no momento que a pessoa está fazendo assistência, por exemplo, um exemplo do professor, quando está na sala de aula, o professor de Conscienciologia, se sente pelo campo que ele instala. Ele percebe que não está sozinho, as ideias que ele tem no momento, as ideias a assistência que ele consegue perceber e as ideias que ele consegue passar para os seus alunos. Então, aqui no intrafísico também, dentro da função do voluntariado, as ideias, os insights que a pessoa tem no momento que está trabalhando, dentro da sua função administrativa também, para a solução de atividades. Então, ele percebe que há essa amizade. Perfeito. Só ia acrescentar que essa amizade, então, aumenta a confiança no outro, mas também dá muita autoconfiança, tanto ao professor, no caso o projetor, nas suas experiências. Né? Sim. Perfeito. Paradoxologia, página 19. Poderia comentar o paradoxo de quanto mais a pessoa sai de si, mais se conhece? Sim, esse paradoxo, ele tem a ver com a projeção. A pessoa sai do corpo. Então, lá, em geral, o que acontece? Nós somos educados desde a infância que nós somos o corpo físico, né? Então, nós temos esse corpo físico, nós atuamos nele, temos lucidez nele. No entanto, ele é um veículo de manifestação. Chega a um certo ponto que nós acabamos estudando, passando pela projeção e verificamos que nós não somos o corpo físico. Então, quando a pessoa sai do corpo, ela começa a identificar que ela não é o corpo físico. Então, ela começa a se conhecer mais. Então, é um paradoxo. Então, quando eu estou aqui no corpo físico, parece que eu me conheço. Então, eu saio do corpo, eu vejo que eu não me conheço tanto assim. Então, para se conhecer, é preciso sair aqui do restringimento intrafísico. Aí a pessoa passa a se conhecer melhor. Então, dentro da projeção consciente, a pessoa pode reconhecer certos trafores, certos traços que ela tem, que quando ela está aqui na dimensão intrafísica, ela não percebe, ela não identifica, porque ela está restringida. E a partir do extrafísico ela vê o nível de restringimento que ela está aqui. Muitas vezes é necessário esse restringimento. Claro, nós estamos aqui justamente para isso, né, para aprender um com o outro. E esse restringimento possibilita esse aprendizado. É interessante ver como a projeção permite uma redefinição da autoidentidade. Porque a gente tem a nossa identidade muito atrelada, geralmente, ao nosso corpo, ao soma, certo? Então, eu sou árabe, ou sou asiático, ou sou negro, né, africano, ou sou de base europeia, e com a projeção, ou gênero, né, sou homem, eu sou mulher e tal, e com a projeção, a pessoa começa a ver que isso, todas essas atribuições ou classificações, elas se referem ao soma. Sim. E não a ela enquanto consciência. Então isso parece uma coisa simples, mas do ponto de vista de rever a identidade, a própria identidade, é muito sério. Sim. O que a projeção pode facultar dentro do que você está trazendo, né? Então esse paradoxo ele se encaixa muito, porque a pessoa sai de si, na verdade o si enquanto corpo, no sentido de corpo, mas ela realmente se conhece mais enquanto consciência, né, que Sim. é justamente a sua essência. E fica mais claro ainda quando a pessoa tem uma projeção consciente e ela vai a outro país, como você estava falando. Vai visitar, por exemplo, a Itália. Então ela vê, puxa, eu tenho sobrenome italiano, visitei a Itália, mas agora eu nasci no Brasil, sou brasileira, eu estou convivendo em outro local, bem diferente, com outras pessoas, outro mundo.
Então, isso começa é a questão da mente aberta. Então, precisa ter essa mente aberta para você redefinir mesmo a identidade. E conviver com pessoas que, muitas vezes, você conviveu no passado, reconhecer isso. Você está falando isso, é interessante também, quer dizer, como a identidade pode ser redefinida, a pessoa não só se recordar, por exemplo, de um local, né, ou uma etnia que ela fez parte hoje, não diretamente, mas também a profissão. Às vezes nós também temos um dos componentes da nossa identidade é a profissão que a gente escolhe, não é? E aí a pessoa lembra de outras profissões que ela teve em outras vidas que não correspondem à atual. Então isso também amplia a noção de identidade, até nesse aspecto da identidade profissional, né? E também para compreender as predisposições que a pessoa tem profissional, as capacidades. Então, muitas vezes ela quer desempenhar uma determinada atividade nessa vida, mas depois ela começa a ver que aquilo não é o ideal para ela. Seria ideal uma outra profissão, exige mais dela, mas ela vai ter muito mais, vai ser muito mais produtivo para ela, o aprendizado é maior. Tem um outro aspecto também, para olhar um outro ponto de vista desse aprendizado que as projeções podem trazer. Você pode achar que tem traços que estão superados ou que você não identifica em você. Traços, por exemplo, emocionais ou traços conscienciais, né? E quando se está fora do corpo, muitas vezes essas coisas aparecem, afloram muito mais evidentes, muito mais explícitos. E isso pode trazer também um subsídio bastante interessante para aprofundar a autopesquisa, né? Para se conhecer melhor. É verdade, é verdade. Eu justamente ia perguntar sobre o paradoxo, mas mais no sentido de que aqui essa expressão, a pessoa sai de si, não pode trazer um pouco também de confusão com relação a sair de si, endoidecer, enlouquecer? Será que não dá para entender também isso? O objetivo aqui não é esse. Mas será que a pessoa lendo não teria uma palavra mais que caracterizasse a saída? Para não dar essa interpretação, porque eu logo que vi interpretei. Mas eu acho que no contexto, no contexto não há. No contexto da projeção extracorpórea, ou chamar também de saída do corpo, já fica subentendido. Acho que aí é a questão de contexto. Sim, é contexto. Porque existe o cair em si, sair de si. Popularmente seria sair de si, perder a cabeça. O cair em si, por exemplo, tem a ver com lucidez. Né? Lucidez. Caiu em si, mas no sentido de se deu conta de determinada situação, do que ela estava fazendo. Não, então, se dá para entender bem, não trouxer dúvida, não tem problema. A aterrissagem projetiva, né? Quando a pessoa volta ao cair em si. É o paradoxo, e quanto mais a pessoa sai do corpo, mais ela se conhece. Não, então você não causa confusão. Nós, inclusive, esse paradoxo aqui também, a gente usa na questão da proexologia, mas com outras, é esse mesmo, só que com outra acepção, que é o quê? A pessoa sair de si no sentido dela ver o assistido. Então, quando ela sai de si, ou seja, quando ela vai ao encontro do assistido, ela começa a ter noção de qual é a sua proex. Então, é o sair de si, ela mais se conhece, ou ela se encontra, né? Eu coloco isso. Quando a pessoa sai de si, é aí que ela se encontra, seria paradoxal, né? Porque a proex está atrelada ao seu público-alvo, que são seus assistidos. Então, também tem pode ter outras acepções dentro da própria Conscienciologia. Não, tudo bem ser. Para entender... Mas o que você falou é interessante, sim. Mas, de um certo modo, também, a pessoa sai de si, ela vai ter o autoconhecimento e também vai verificar. Se ela nunca pensou em assistência, ela também vai pensar. Então, eu coloquei isso porque me remeteu muito quando eu cheguei que o objetivo do verbete foi esse, né? Estudar o porquê que eu gosto da projeção. E muitas pessoas também gostam da projeção. Então, isso eu vejo na questão da assistência. A projeção me levou a isso. Eu parar de olhar só para mim e verificar que outras pessoas também estão precisando disso. E isso foi bom que fixou dentro da assistência. Muito bom. Essa questão aproveitando do fenômeno. Aproveitando a proximidade aí, no Polinomiologia, página 19, o último polinômio, já que as palavras volição, intenção, decisão, determinação são muito semelhantes, poderia explicar uma a uma?
Sim, a questão Qual é a da volição, a diferença? questão da vontade. Vontade. O que eu pensei nesse polinômio? Em relação à progesso-filia, gostar da projeção. Então, é importante a pessoa ter vontade de investir na projeção. Se a pessoa não tem vontade, ela gosta, ela comenta que ela gosta da projeção. Mas se ela não tem aquela vontade forte, definida, férrea, ela não avança. A intenção. Eu coloquei aqui com o objetivo da intenção é ser sadia, porque só querer sair do corpo por sair do corpo não tem porquê. Então, por que eu quero sair do corpo? Isso quando eu pensei nesse polinômio, eu pensei assim, por que eu quero sair do corpo? Então, me levou a pensar, nesses anos todos, que o que me levou a fixar em relação à assistência foi o fenômeno em relação à assistencialidade. Então, hoje, em relação também, que me ajudou muito, em relação às reciclagens. Então, a projeção, ela ajuda muito, a pessoa pode ver, a partir do fenômeno, por que ela passa pelo fenômeno, o que é o mais importante na vida dela que ela precisa reciclar, né? Então, um caso que me ajudou aqui, por exemplo, foi a questão da religiosidade, que até então era educada com a religião. E, a partir do fenômeno, passei a ver que tem outras realidades, tem a ciência. Para mim, foi natural, a partir do momento de passar pelo fenômeno, não houve trauma, não houve estranheza pelo fenômeno. Ao contrário, houve um reconhecimento. Então, a intenção aí, sadia. E, a partir de então, a proximidade também dos amparadores para fazer a investimento na assistência. Parece que houve uma mudança de hábito, né? Ocorreu. Teve que haver uma mudança de hábito porque se estava habituada consciencialmente a se projetar num outro contexto, né? E essa mudança assim, estrito senso mesmo, porque analisa a holosfera dela, você percebe aí o monastério. Mas interessante essa abertura, né? Então, Mas eu sou conseguir, consciente. através da sua experiência mesmo, que era naquele contexto, você hoje abrindo num outro contexto, né? Isso. Que é mudança de hábito, né? Mudança de hábito. Mas aí você tem mudança de hábito em duplo sentido. No duplo sentido, né? Assim como o mecanismo de projeção, porque ele falou do mecanismo, né, da psicologia, se você falar o mecanismo projetivo, você se vê no outro, né? Você se vê no outro, mas é mais psicológico ou filosófico esse mecanismo, não é assim o que acontece falando da projeção da consciência, né? No fenômeno em si. Então, a questão do público, né, a ser assistido. Então, a partir daí do estudo, do aprofundamento, eu consegui entender isso. Por que eu passava pelo fenômeno? Qual é o público que eu preciso assistir? Você conseguiu identificar um padrão dentro do seu trabalho? Tem um padrão de religiosidade. Ex-religiosos ou religiosos atualmente? Isso. Público assistido. É isso. Aí entra a decisão, né? Você tem a vontade, a intenção, a decisão de querer mudar, de querer investir e a determinação. Então, por isso que eu coloquei essas... todos homeostaticamente. Homeostáticos, intenções. Esse polinômio na sua prática, né? Que Sim. Quando você obtém essa autoconsciência do que você faz, o efeito, o resultado é mais, não só previsível, ele é mais ostensível, é mais evidenciado. Hoje então, eu consigo perceber isso. Por exemplo, eu tive muitas projeções, o que me ajudou muito foram os registros. A partir das projeções, onde que eu me projetava? Quais tipos de pessoas que eu encontrava? Então, aí eu comecei a identificar que tinha um padrão de religiosidade. Aí, no intrafísico também, as pessoas, a família, como que as pessoas eram, meu próprio modo, meu vocabulário. Né? Claro, tem a mesologia aí. E aí vem a questão da superação. Sim. Agora, Valdirene, dentro desse trabalho, né, você identificou o público-alvo. O que você poderia especificar, quando projetado, o que você faz com esse público? Eu já me vi muitas vezes dando aula. O público-alvo é isso. E, principalmente, quando eu estou dando aula aqui no Intrafísico, como professora de Conscienciologia, eu tenho projeção dando aula para essas pessoas, para consciexes. Muitas vezes são consciências projetadas e são consciexes. É aula. Mas qual é a temática dentro dessa aula
que mais você aborda no sentido de esclarecer esses religiosos e ex-religiosos? É a questão da multidimensionalidade. É a saída do intrafísico, é a questão do paradigma consciencial, de ter a visão da multidimensionalidade, que a vida não é só a questão da intrafísica. Eu me vi várias vezes falando sobre isso. Então, a partir daí que eu comecei a identificar. Agora é interessante. Seria bem básico, assim, não é? Seria assim falar que a vida não é só acordar, dormir, trabalhar, crescer, ter filhos. Existe algo a mais. Tem algo a mais, é nesse sentido. Agora é interessante porque, em tese... Seria abrir os olhos das consciências de que a vida não é só o mundo físico. Então, mas é interessante que, em tese, até certo ponto paradoxal, e o religioso ele é voltado para o transcendente, ou seja, para o além do físico. Em tese, a religião é isso, né? O religare estaria relacionado a isso, ao ligar com aquilo que transcende a matéria física. E pelo que você está trazendo é justamente para que eles saiam dessa intrafisicalidade, muitas vezes até, entre aspas, materialista, né? Num certo sentido. Então é meio paradoxal essa condição, né? Quer dizer, fala-se tanto do processo de que existe algo além dessa matéria, mas na verdade se é mais materialista do que o materialista assumido ou convicto. Isso eu já verifiquei com várias pessoas conversando aqui no intrafísico. A pessoa tem a religião, ela acredita que existe algo além da vida intrafísica, mas ela não consegue experimentar, abrir mão do acreditar. Seria isso, passar a deixar de acreditar e passar a vivenciar, ter experiência, abrir a mente, abrir aos preconceitos. Esse foi um aspecto importante que eu reciclei bastante, a questão da deixar do preconceito, porque a religião tem isso, né? Como você estava pegando o teu exemplo que você falou antes, a pessoa ela tem a sua etnia. Então, se a pessoa tem uma determinada religião, ela tem o preconceito com a outra, porque a religião dela é melhor que a outra. Então, eu vi nesse aspecto a questão nesse sentido de fazer a pessoa verificar que uma religião não é melhor que a outra. Então, a ciência, a experimentação ajuda nesse sentido, de esclarecer, de abrir os olhos da pessoa nesse sentido. Perfeito. É que dá para entender, Valdirene, o rapport que você consegue fazer com esse nível de aprendizado dessas consciências, né? Você consegue entendê-las e, fazendo o rapport, pode auxiliá-las mais, fazer a sua assistência esclarecedora com mais eficácia, né? Com mais eficiência até. Isso eu estou buscando estudar e treinar isso, ver como que eu posso assistir sem causar revolta na consciência. Porque a pessoa ela pode se virar contra mim, né? Dizer, não quero mais ouvir, não quero mais ver você. Então, na assistência, como que eu posso fazer isso de um modo assertivo? De um modo que eu possa assistir a outra consciência sem causar nela, que ela compreenda, sem causar essa... E o que você concluiu? Porque esse é um ponto muito interessante, né? Muito difícil. Eu estou estudando isso, eu acho. Ainda não cheguei na geralmente algum percentual. Algum percentual vai ter. De rejeição, de contrariedade, você vai causar. Isso acho que é inevitável, daí até mesmo os mini dissidentes, né? Porque se a gente for por um lado de impactoterapia, aquela verdade mais a verdade, falar a verdade, em algum nível isso acaba sendo inevitável. Dependendo do assistido. Isso eu sei, isso já... A cosmoética destrutiva que eu queria recordar. Então, assim, mas por outro lado, isso que você está trazendo é super válido, quer dizer, se puder aprimorar essa ferramenta, ou vamos dizer assim, essa estratégia, que seria de uma diplomacia, né, um efeito diplomático muito maior, com certeza vai ser muito promissor. E, ao mesmo tempo, claro, tendo uma noção exata do limite, quer dizer, até onde se utiliza desse artifício de maneira, até onde ele é positivo, que passando dali passa a haver uma conivência com algo que está errado, né?
Isso, é bem. Eu estou nesse momento de identificar e aprender a trabalhar com essa diplomacia, que até certo ponto, do ponto de vista física, para a política, né? Para a diplomacia e para a política. Total. Porque como que eu vou assistir essas consciências sem ser conivente com elas e sem também chegar falando e causar um certo mal-estar nas consciências? Então, eu estou nesse momento desse aprendizado agora. Né? Então, a projeção tem me ajudado bastante nesse sentido. Esse é um assunto muito bom, vale a pena até no futuro virar um verbete. Porque é um assunto muito importante do ponto de vista até de mediação de conflito, né? de administração de conflito de uma forma geral. Então, é que tem um aspecto nisso aí que às vezes as pessoas quando chegam na conscienciologia e querem começar a fazer atares logo de cara, às vezes ela erra no tom na hora errada, ou não, aquela coisa também de saber o momento e o jeito de abordar a pessoa, isso. De conseguir abordar o assunto. E nisso ela tem, assim, eu tenho observado uma evolução através da pesquisa dela também, no desempenho disso, de refletir, agora é o momento, até aqui eu posso ir, e a questão do acolhimento para conseguir chegar nesse ponto de esclarecimento. Isso aí, até do que a gente conhece dela, o acolhimento é uma característica muito forte. Então, a partir dele, né, como chegar para que possa ir até no limite. Isso que é o mais delicado, né? Sempre é um aprendizado. A fronteira, né? Aquele ponto, né? Que daqui eu não posso passar, ou daqui eu não posso recuar também. Isso. É o que é o ponto crítico, né? O borderline, né? Então, esse é o aspecto, acho que interessante para a sua pesquisa, que ele transcende a aplicação só, vamos dizer assim, de eu estar assistindo aquela pessoa em particular, mas eu acho que para vários contextos de manifestação, inclusive em larga escala, como a gente estava falando de diplomacia ou paradiplomacia, política, parapolítica, por exemplo. Eu vejo isso bem importante, porque dentro da assistência, eu vejo que os amparadores têm muito isso, essa paradiplomacia, né, de como chegar, como abordar, como assistir as consciências. Tem uma coisa muito séria em relação ao amparador, que eu acho, assim, para a gente pensar, né? O Valdo já até comentou sobre isso. Amparador não briga. Isso. Coisa muito séria isso. Amparador não briga entre si. Não, sobretudo, não brigam entre si. Parece uma coisa simples, mas não é simples. Eu tenho refletido já há muito tempo sobre isso. Se colocam amparadores juntos, eles trabalham, eles não brigam. Não tem assim... Eles colaboram com o outro. Né? Como chegar nisso? Como chegar nisso? Né? Observa, às vezes, o professor Valdo com os amparadores. Né? É com uma diplomacia, mas, ao mesmo tempo, é com uma impactoterapia, a informação que ele coloca. Então, eu estou aprendendo como fazer isso com o público-alvo. Né? Como passar essas informações. E eu tenho observado assim, uma repercussão nos cursos, que eu tenho conseguido atuar com muito mais diplomacia, passando a informação, mas buscando exercitar essa... É um padrão não agressivo. Você passa a informação, mas também não é conivente com a pessoa. Não pode ser conivente. É o que a gente estava falando. É isso aí. Eu acho assim, esse assunto que você entrou, eu particularmente acho fascinante. Porque daí dá para você fazer uma série de associações. Por exemplo, o Satyagraha, né, da filosofia da não violência. Você pensar, pegando, a gente parece estar saindo um pouco da questão da projeção, mas também tem tudo relação. Você pega, por exemplo, o Gandhi, que faz a independência de um país através da não violência. O Gandhi teve influência direta da Blavatsky. Turro no sentido de leitura do livro, mas influência direta, de contato, foi a Blavatsky mesmo. Muito do que ele acabou assumindo teve relação com a Blavatsky, que era o processo, né, da teosofia, mas a questão envolvia o processo de parapsiquismo também, tá? E toda essa questão da multidimensionalidade. Então, qual é a relação disso tudo, sabendo trabalhar com assistência, aonde que entra o parapsiquismo nisso, aí a questão da projetabilidade, tudo isso são pontos importantes para a gente pensar.
Eu acho que isso que você está pesquisando realmente vai no ponto, né? Você queria falar, cara? Aproveitando que você falou em diplomacia para tratar dos assuntos, eu tenho um caso específico que eu fui tentar fazer isso com a minha mãe, com 80 e tantos anos, né? Querer dar uma lição de conscienciologia, falar alguma coisa assim mais profunda. E depois fiquei sabendo por minhas irmãs que ela ficou decepcionada comigo, né? Porque eu quis avançar demais no conceito dela, porque ela era muito religiosa. Aí, para salvar a situação, um dia que eu voltei a falar com ela, eu trouxe uma imagem de uma santa iluminada, com todo o respeito, para tentar apazegar, aproximar, e não falei mais nos assuntos, né, de conscienciologia, porque eu entendi o momento dela. O limite, né? O limite dela, e aí serviu de lição para depois segurar a língua em outras ocasiões. Tem momentos que passa do limite, então esse é o aprendizado. Mas tem momentos que vai se passar, né? Como o Lógico estava falando, a gente não sabe no limite, vai ter que dosar, né? Então você vai passando a informação, mas depois que você tem a experiência, você sabe como passar aquela informação que a pessoa compreenda e não fique assustada, antagônica, né? Mas aí que tá, com você ou com as ideias. Mas tem casos que vão ficar. Depende do abertismo depende do da assistido. pessoa. Eu acho que tem outro aspecto aí, que é pelo menos é um critério open mind que do muitas vezes eu assistido. tentei considerar, me pautou muitas vezes na maneira de manifestar. É quando envolve o grupo. Quando envolve mais o coletivo, você tem pessoas em diferentes posições em relação ou em diferentes graus de aceitação ou possibilidade de mudança. E às vezes a sua atuação, ela tem que ser cirúrgica dentro de um grupo, ou seja, envolve várias pessoas, e para o benefício maior, algumas não vão. O limite, quer dizer, esse limite ele é muito personalístico, então ele vai variar de pessoa para pessoa e, inevitavelmente, algumas vão ficar antagônicas, ou vão rejeitar, ou vão se excluir. Então, quando envolve coletividade, eu acho que aí é o que é o difícil. Porque você, partindo do princípio, né, não que seja fácil, mas você considerar um a um, você pode ir passando informação de maneira gradativa, vendo como a pessoa reage, aí joga mais um pouquinho, viu que ela não reagiu bem, aguenta um pouco. Você consegue ir dosando melhor. Mas quando é grupo, é uma outra variável, só para a gente complexificar aí a questão. Porque cada pessoa está num estágio diferente, ou tem um nível de aceitação diferente. E tem uma outra variável também para pensar. Quando você tem uma situação crítica, e numa situação crítica, normalmente a variável tempo, ela não lhe permite uma disponibilidade grande. Quer dizer, você tem que atuar, quando envolve questões emergenciais, urgentes, de maneira cirúrgica dentro daquele tempo, daquele intervalo de tempo. Então, você não dispõe de poder esperar, né, o luxo de esperar, você vai ter que agir. E aí também a questão de incompreensão, inaceitação, vai naturalmente ocorrer. Mas nesse ponto, por exemplo, você foi diplomático, você foi assertivo, foi assistencial. Não vai agradar a todos. Não foi, né? Mas aí o ponto importante é saber identificar esses... É isso aí, é o discernimento para isso. O discernimento, para você atuar diante dos grupos e no momento certo, para que haja maior ganho para todos. Esse é o maior número de assistidos. É o número de assistidos. Mas às vezes aquele que ficou antagônico naquele momento, mas em outro momento ele reflete, retoma, em outra situação. É outro aspecto também. E não gerou interprisão. A pessoa foi diplomática, ela foi assertiva. Mas ela retoma. Há um momento da evolução da consciência que ela vai retomar. Às vezes até aquele que se isolou, foi contrário. Pode falar, não. Pode falar. Demorou ali. O que pode acontecer é que
às vezes mesmo aquele que foi refratário, como você falou, ele pode posteriormente, ele vai te buscar. Ele vem te encontrar para esclarecer, entender melhor o que aconteceu. Se houver oportunidade, né? Senão ele segue a partir daquele ponto que ele parou, né? Se não A houver evolução. abertismo dele, né? Se não houver aquele open minding dele, ele vai se distanciar do grupo. Você é uns mini dissidentes. É isso aí. Então, Professora... aí, gente, eu só ia ressaltar assim. Então, a gente não tem ideia do trabalho, então, do professor Valdo, né? Com várias equipes trabalhando simultaneamente e ter o ponto de referência, de apoio para elucidar, para esclarecer a cada grupo, né? Sem dúvida. Professora Valdirene, parafatologia, página 18, quinta linha de baixo para cima. Poderia expandir sobre a autobilocação? Isso é uma questão de Francisco Beltrão. A autobilocação é um fenômeno que acontece com a saída do psicossoma. Então, a pessoa vai aplicar a técnica projetiva, sai do corpo, e ela fica no local que ela está projetado, de psicossoma, e ela visualiza o próprio corpo físico. Então, seria autobilocação. A pessoa está lúcida no extrafísico, nesse caso da autobilocação, a pessoa está lúcida. O projetor está lúcido. Então, ela sai do corpo e fica na própria dimensão onde está o corpo físico. Seria uma autobilocação. Visualizar o próprio corpo físico. E, no caso, aí, se a pessoa estiver lúcida, se ela se preparou antes de se projetar, se ela se organizou, se ela é organizada, se ela tem um planejamento, ela pode planejar para fazer algumas ações quando ela sai do corpo. Então, por exemplo, dar o autoabraço, né, no corpo físico, observar, sentir as sensações de abraçar o próprio corpo físico, olhar o rosto, observar as energias, os chakras. Então, tem uma série de situações que a pessoa pode colocar na sua agenda projetiva, ou agenda extrafísica, para ela fazer quando ela sai do corpo. A autobilocação pode ser um alvo. A pessoa quer sair do corpo, mas por que ela quer sair do corpo? Qual o objetivo dela? Então, ajuda muito a pessoa a desenvolver a projeção, a ter sucesso na aplicação de técnicas projetivas quando ela tem um objetivo. A autobilocação pode ser um alvo, né? Um alvo mental a ser alcançado. O autoabraço, olhar o próprio quarto que a pessoa está, né? Como que está a cama, como que está o quarto. Se tem consciências no ambiente. Isso eu fazia muito. Logo no início, que eu comecei a ter as primeiras experiências projetivas, eu saía do corpo com o objetivo de ver o que tem dentro do quarto, como que está meu corpo. Tem consciências, fazer uma sondagem na base física. Então, são alguns alvos que a pessoa pode ter para colocar, que ajudam, aí são motivadores da projeção. Um alvo mental. Um alvo mental. A verbetógrafa poderia aprofundar sobre a prática mais indicada dos registros projetivos? De imediato, escrito ou em gravador, a projecionálise é feita posteriormente? A pessoa vai ver dependendo da condição dela. Eu gosto de registrar com a caneta. Tenho um caderno do lado da minha cama e deixo e ela faz o registro. Eu faço o registro por escrito. Né? Então, isso eu vou acumulando os registros. Mesmo quando eu não tenho rememoração, eu registro. Hoje não tive rememoração. Ou quando não tenho muita lucidez. Nem sempre tem projeção consciente. Às vezes tem um flash. Eu não sei se foi sonho, eu registro. Procuro colocar do modo que eu percebi. Depois é que eu vou fazer essa análise, a projeção-análise da projeção. Aí eu vou verificar se é sonho, se é projeção. Às vezes é sonho da minha mente. Aí eu consigo identificar o que é sonho. Aí eu vou estudar. Qual a diferença de sonho e projeção? Tem no Projeções da Consciência, o professor Valdo faz uma listagem de diferenças entre sonho e projeção consciente, principalmente para quem está começando a estudar. Ajuda bastante. Você faz o registro e depois vai fazer a comparação. O que é sonho, o que é projeção, o que tem lógica também no seu dia a dia. Às vezes aquela projeção não tem lógica naquele momento, um mês depois,
um ano depois vai ter um sentido, vai fazer sentido. Então, faz sentido para a pessoa a projeção se ela for registrando em sequência. Eu vejo, pela minha experiência, isso. Eu vejo a lógica pela sequência. Né? Citando o exemplo que eu estava falando do público-alvo. Pela sequência de registros, hoje eu cheguei a esse resultado. Se eu não registro, vai ficando, a vida vai passando, aí não vou entendendo. Então, isso facilita a compreensão do porquê que está passando por aquela experiência projetiva. E aqui ele até pergunta, né, se a análise era feita posteriormente. A projeção análise ela pode ser feita um episódio em particular, quer dizer, uma projeção em particular que você teve, mas ela ganha muito mais força na hora que você faz no conjunto. Sim. Porque você começa a enxergar determinados padrões também. Sim. A projeção isolada tem um sentido, mas a projeção, quando comparada com outras dentro do seu histórico projetivo, você começa a ver algumas diretrizes, alguns padrões, algumas nuances que eles não são enxergados individualmente, num primeiro momento. Sim. Mas só no momento que você abstrai elementos em comum que ocorreram, que ocorrem nas diferentes projeções. É isso aí. Então, você pode fazer imediatamente, você acorda, tem a rememoração, faz o registro. Você pode fazer uma análise daquela experiência. Se você chegar a uma conclusão, você pode registrar o que significa, qual a importância para você. Ou então, depois você faz, depois de 1 ano, 6 meses, você estabelece. Ou depois de 10 anos, você faz uma varredura nas experiências. Eu tenho registros há 20 anos guardados. Então, isso me ajuda a fazer esse levantamento. E importante, tem a questão do padrão das projeções, que eles trazem muita informação para a pessoa. Então, você começa a fazer o preenchimento do conscienciograma. Então, você preenche, eu fiz recentemente o preenchimento do conscienciograma. Aí amplia a compreensão de como que é o funcionamento pessoal, como que eu funciono. Por que eu tenho esse funcionamento? Por que eu tenho essas dificuldades? Por que tem essa trava? Por que tem a repressão? Aí você começa a ver, né, se tem a mente aberta, a flexibilidade, tem determinadas facilidades que são identificadas, trafores que não são utilizados. Porque até então eu não estava atenta para aquilo, ou não estava lúcida, que tinha aqueles traços já estabelecidos. Então, por exemplo, no caso da projeção, você pode identificar, depois de uma série de projeções que teve, que você estava num contexto extrafísico e que você volta, você esteve em situações observando consciência sendo assistida, situações difíceis, e volta e não fica traumatizado. Você começa a perceber a saúde consciencial que a pessoa tem. Então, você começa a identificar um traço que você pode assistir o outro. Então, o menos doente assiste o mais doente. Então, você pode perceber que tem um traço-força que até então não era identificado, não era utilizado com a devida atenção. E aí, sucessivamente, para vários traços, aplicado em vários contextos da vida da pessoa. Continuando aí. Deixa eu só pegar um ponto aqui do que ela falou, e aí já lhe passo. É dentro do assunto. Você comentou, né, está comentando agora ao final, esse levantamento conscienciométrico, né? A projeção lá, ela facilita ou até mesmo amplia a sua autoanálise conscienciométrica por uma série de outras variáveis que são trazidas, como a gente também estava falando no início aqui da tertúlia. Mas eu queria que você fizesse associação nesse sentido com a condição da projeção vexaminosa e o processo de responsabilidade até que você aborda aqui, né, na parafatologia. Então, como é que você vê a questão da projeção vexaminosa e, mais especificamente, a responsabilidade, como você coloca, da assistência? Com a repetição das experiências, você pode identificar projeções vexaminosas. Eu passei. Pelo menos 2 eu tenho registrado, e elas foram recorrentes, elas se repetiram. Com o mesmo padrão de consciências. Uma só não bastou, né? Uma só não bastou.
Não bastou, porque eu não compreendia a importância do investimento, né? Então, foi num outro contexto que eu estava mais lúcida. E era o mesmo padrão de consciência, era o mesmo, o contexto era o mesmo, né, do passado. Então, ou seja, foi uma projeção vexaminosa recorrente. Recorrente, isso. É um exemplo. Então, o que ajudou isso? Foi a compreensão da necessidade de investir na assistência. Uhum. Por isso que eu coloquei isso. Então, muitas vezes a pessoa pode até passar pela projeção vexaminosa, mas se ela não registrou, ela não vai saber que aquilo é uma projeção vexaminosa. Porque o amparador, como nós estávamos falando antes, ele não vai dizer, isso aqui é você que precisa fazer assistir. No contexto da projeção, estando lúcida lá, no contexto que eu estive, estava lúcida, eu sabia que estava projetada. Mas eu não sabia o nome, projeção vexaminosa. É vexaminosa porque aquelas consciências tinham relação comigo e que precisavam ser assistidas. Uhum. Então, isso constitui já uma projeção vexaminosa. Uhum. Agora, se a pessoa fazendo o registro, ela vai identificar isso. E a questão fazendo a conexão, a inter-relação aí com a Proexis. Perfeito. A responsabilidade da Proexis, que é da pessoa e não é do outro. Então, é o registro em vários contextos. Então, tem a questão da pessoa, vai ver a questão da profissão, mesmo aquela que é mais assistencial, para assistir as pessoas, a questão da conscienciometria. Então, ela vai fazendo a questão dos trafores, dos trafares, do público-alvo. Então, os registros ajudam nesses contextos que a pessoa quer aprofundar e mudar, reciclar. Voltando à pergunta, me parece que ele ou ela pediu para falar também sobre registro em gravador. Escrito ou em gravador. Isso aí eu acho que depende se a pessoa tem uma estrutura, eu acho, em casa que não precisa de muita movimentação. Acho que certamente, não sei qual é a tua opinião com o gravador, né? Pode utilizar o gravador. Desde que não seja... eu não uso o gravador, por exemplo, com o Júlio, se eu for falar a projeção, ele está dormindo. Sim, aí, para mim, é melhor registro. É mais... aí é mais educado, né, e fico mais tranquilo, não vou acordar ele. Às vezes eu acordo 2 horas da manhã e pego lá e coloco algumas palavras, aquilo que eu vou lembrar, aquela parte mais importante. Se eu tiver o gravador com a pessoa do lado, já não dá. Ou se a pessoa estiver na sua respectiva sala de TENEPS, ou no caso de quando é uma dupla, que você falou até que tem locais, tem 2 locais de TENEPS, aí dá para fazer a gravação, né? A pessoa pode usar essa tecnologia mas também. Aqui o TENEPS é outro sentido, né? A projeção, geralmente, a pessoa está na cama, deitado, ela não está no quarto da TENEPS. Que aí, para sair do quarto, ela já pode ir para qualquer lugar, para o escritório, para outros lugares. E o melhor horário, mais complicado. Eu vejo o melhor horário para se projetar, pelo menos para mim, é de madrugada. Então, é um horário mais crítico. Geralmente, quem tem dupla tem outra pessoa do lado dormindo. Então, o gravador, para mim, já não é bom. Eu uso o registro em papel mesmo. Depois eu levo para o computador. Ou vou deixando algumas informações, vou deixando em caderno mesmo. Uhum. Professora Valdirene, Interaciologia, página 19, final da 3ª linha. Poderia expandir a interação autodesassédio, projeção consciente, sobre a intoxicação energética dificultadora da projetabilidade lúcida? Por que e como isso acontece? Interação autodesassédio, projeção consciente. Eu coloquei essa interação porque o autodesassédio ele facilita bastante a projeção. E a projeção consciente, ela ajuda também a pessoa a identificar seus autoassédios. Identificar se ela precisa de desassédio, onde que ela está indo, se ela consegue ficar projetada. Então, o autodesassédio ele facilita a produção de projeções conscientes, principalmente se a pessoa quer ter projeção de consciência contínua. Se a pessoa está intoxicada energeticamente, dificulta a descoincidência dos veículos de manifestação. Então, tem técnicas que a pessoa pode ir aplicando, técnicas projetivas, ela pode utilizar vários métodos para ela fazer essa autodesintoxicação. Por exemplo, ela pode participar de cursos da Conscienciologia, né? Então, eu coloquei o exemplo aqui do IPC, que tem o CIP, que é o curso de entrada.
Tem a Escola de Projeção, que é um curso também de alguns meses, em que a pessoa pode ir desenvolvendo a projeção, fazendo sua autodesintoxicação, técnicas projetivas, outros cursos das outras ICs. Tem laboratórios, né, o laboratório de técnicas projetivas, que ajuda bastante. O investimento no estado vibracional, então a pessoa ter uma planilha, que ela vai registrando os estados vibracionais, o trabalho com energia, que ela faz no dia a dia. Então, ela vai fazendo uma autodesintoxicação. E aí, com o tempo, ela vai fazendo, com isso, vai ocorrendo o autodesassédio. Então, uma série de técnicas que a Conscienciologia nos proporciona, que nós podemos aplicar para fazer esse autodesassédio. Então, facilita aí a produção da projeção. Essa interação, autodesassédio e projeção consciente, eu vejo que um auxilia o outro, nesse sentido de desenvolver a projeção com mais desenvoltura. Então, o autodesassédio leva a isso. As primeiras consciências a serem assistidas quando a pessoa faz projeção são os familiares, as pessoas, as consciências mais relacionadas ao próprio projetor. Tem uma técnica que eu coloquei, acho que é em tecnologia. Deixa eu achar aqui a técnica. Que ela auxilia bastante. São duas técnicas. É a técnica da projeção energética. Essa técnica ela está nos 700 experimentos. Se você quiser aprofundar e estudar depois, o professor Valdo detalha em os passos dessa técnica, que ela consiste em você fazer a exteriorização das energias. Pouco antes de aplicar a técnica projetiva para você fazer a projeção, você exteriorizar energias. Nesse instante, você vai exteriorizar energias durante algum tempo, alguns minutos, e as primeiras consciências a serem assistidas são as consciências mais próximas à pessoa, às vezes familiares, assediadores, pessoas que estão mais ligadas ao próprio projetor. Aí, nesse momento, pode vir vários fenômenos, pode ocorrer. O mais comum é a clarividência. Aí é importante a pessoa não ter medo de consciências, que muitas vezes o que ela vai ver nem sempre é agradável. Então, a projeção, ela é um fenômeno que mostra a pessoa a realidade dela. Então, vai ver as consciências para serem assistidas. Então, ela vai perceber, porque ela já vai estar exteriorizando energias e já vai ocorrendo a descoincidência do psicossoma, levemente. Então, vai ocorrendo os primeiros autodesassédios. E uma outra técnica é da expansão das energias conscienciais, que também está nos 700 experimentos. Então, essa consiste em a pessoa fazer caminhadas regulares durante a semana, banho, é importante o banho, né, antes de dormir ou antes da aplicação da técnica projetiva, um sono regular. Se a pessoa estiver cansada, eu acho difícil a pessoa sair do corpo cansada, se aplicar a técnica projetiva, ela está cansada, está assimilada, então dificulta. Então, um bom sono, estar relaxada, uma dieta equilibrada, então o peso adequado à altura, o tamanho da pessoa, então isso ajuda a soltura das energias. Então, são alguns aspectos aí que a pessoa pode verificar. O estado vibracional, o trabalho com as energias, vendo que o estado vibracional é uma técnica projetiva. Então, isso ajuda bastante a pessoa no desenvolvimento da projeção. E a questão da dupla evolutiva, que ajuda na sexualidade madura. A pessoa sai do corpo carente, é complicado. Então, aí um aspecto que a pessoa pode ir já cuidando a partir do intrafísico, né? Então, facilitando, fazendo o autodesassédio. O autodesassédio começa pela própria pessoa. Então, uma boa alimentação, a soltura das energias, não estar carente. Então, isso ajuda bastante na soltura das energias e aí, então, a projeção. Então, essa interaciologia tem esse objetivo de mostrar à pessoa que ela precisa fazer um investimento para produzir a projeção. Você podia aprofundar um pouquinho mais aqui na fatologia, no final da quinta linha aí, a desdramatização do fenômeno da saída lúcida do corpo. A gente sabe aí que tem muita gente que tem considera isso como uma coisa muito difícil ou como inalcançável. Queria que você aprofundasse um pouquinho esse ponto aqui.
Aí eu coloquei esse ponto, a desdramatização do fenômeno da saída fora do corpo, porque todas as pessoas podem sair do corpo. Então, a projeção ela é um fenômeno que ocorre naturalmente, todas as noites, pelo menos um pouco, a pessoa sai do corpo, alguns centímetros. Então, seja criança, seja adulto, homem ou mulher, todos saem do corpo. Então, faz parte da fisiologia ou da parafisiologia humana. Então, depende aí da pessoa investir na aplicação de técnicas projetivas, no autodesassédio, e ela alcançar, chegar aí a passar pelo fenômeno da projeção consciente. E um aspecto importante é a pessoa superar o medo. Então, superar, enfrentar o medo. Todos os tipos de medo, seja de consciências, o medo da morte. O principal medo que se supera com a saída do corpo, o primeiro é o medo da morte, porque você vê que não morre. Se ocorrer qualquer situação no extrafísico da pessoa encontrar uma consciência extrafísica que ela assustou, que é diferente, ou ela está num ambiente que ela desconhece, ela volta para o corpo imediatamente. Então, ela não há o perigo dela se perder no extrafísico, né, de outra consciência. Tem até esse o medo da pessoa não encontrar o corpo novamente. É desdramatizar mesmo. Então, um aspecto que ajuda bastante é estudar. É pegar o Projeciologia, eu vejo que é um livro completo, o professor Valdo deixou, escrito ali todas as técnicas possíveis, que a pessoa pode escolher uma técnica, pode aplicar duas técnicas juntas, por exemplo, o do relaxamento psicofisiológico, do estado vibracional, ou outras técnicas, fazer uma combinação de acordo com o perfil pessoal, e aí, então, sair do corpo, ter as experiências, e identificar quais são os medos, e a partir daqui do intrafísico já começar a superar esses medos. E aí a pessoa passa pela projeção. Muitas vezes a pessoa não passou pela projeção porque ainda ela não foi motivada o suficiente. A gente vê na vasta literatura que tem de projeção, e o próprio professor Valdo coloca também. Então, precisa a motivação da pessoa, tem que investir. Né, muitas vezes a pessoa vai ter facilidade para sair do corpo, possivelmente, não é a primeira vida que ela está tendo experiência com fenômenos parapsíquicos. E aí a projeção é um deles. Então, a pessoa passar a registrar e valorizar, não só a projeção, mas outros fenômenos também. Eu vejo nesse sentido. E a própria noção da parafisiologia. Sim. Que isso, na verdade, a projeção, não só que não é a primeira vez que a pessoa mexeu com isso, mas todos nós temos isso como uma condição fisiológica, parafisiológica. Sim. Então, é algo que pertence a todos. É a mesma coisa, olha, todo mundo aqui pode respirar. Quer dizer, você já nasce respirando, isso é da fisiologia. A alimentação é a mesma coisa. Então, a descoincidência é aquela condição. Todo mundo sai do corpo. Todo mundo, sem exceção. Então, isso é importante a pessoa ter consciência. Não é uma pessoa super evoluída que vai sair do corpo, simplesmente. Isso é algo da natureza. A pessoa, a maioria, quando dorme, ela descoincide em algum grau. E quando, na vida como um todo, ela já descoincidiu totalmente várias vezes. Então, a pessoa ter um controle maior disso, mas que é algo natural, Sim. O objetivo principal dentro da Conscienciologia é nós aprendermos a ter o controle do fenômeno da projeção, né, e fazermos uso dele de modo sadio e para assistência. Eu acho que é um dos principais objetivos. Né? A pessoa, primeiro aspecto, primeiro ponto, quando ela sai do corpo, ela vê que ela não é o corpo físico. Então, ela já comprova para si mesma que ela é mais do que o corpo físico. O segundo é que perde o medo da morte, porque ela vê que ela sobrevive após a morte do corpo biológico. O terceiro ponto, ela vê que pode fazer mais. Se ela tem interesse em desenvolver ou se integrar, ou a questão da ProEx, ela pode ver que ela pode fazer mais, ou ela pode confirmar para si própria que ela está fazendo a atividade correta, ela está desempenhando a ProEx de acordo. Né? E ao encontro com as consciências, com os amparadores, o convívio, que nós já falamos aqui, das paramizades, né? A manutenção das paramizades. Isso tem um aspecto bem interessante, que estava pensando agora também, da mudança de perspectiva com relação ao que ela quer fazer da vida. Uma vez que se você considera que morreu, acabou, morreu o corpo físico, acabou a existência, acabou a consciência,
tudo que você vai fazer, a tendência é você fazer pensando nessa vida. Agora, no momento que você passa a se enxergar como sendo não o corpo físico, mas uma consciência que pode ter múltiplos corpos, múltiplas existências, passa a ser muito mais lógico, mais racional você pensar em atitudes que não são voltadas só para essa vida, mas sim para o conjunto de vidas. Aí já muda a perspectiva toda a existência da pessoa, né? Uhum. Professora Valdirene e professor Losch, numa projeção, durante o chamado sonho lúcido, no caso das retrocognições, há uma aparência ou forma peculiar que faculte nosso entendimento sobre o assunto? Quer dizer, como saber tratar-se de fato de uma retrocognição ou apenas de uma vivência ordinária? Por exemplo, numa retrocognição, seríamos protagonistas passivos, simples observadores de algo que já ocorreu? Ou, ao contrário, personagens ativos atuando como componentes do drama? Ou talvez as duas coisas? A retrocognição importante, dentro do que nós sabemos, é haver a repetição, pelo menos umas 10 vezes. Se a pessoa teve uma retrocognição no extrafísico a partir da projeção, ela é bastante importante. Então, fazer o registro, estudar se a pessoa conseguiu identificar a época que ocorreu aquela projeção, aquela vivência, né, se ela consegue identificar a época, estudar roupas, existem livros disso, de vestimentas de época, de contextos, se havia alguma ideia que a pessoa conseguiu identificar e fazer o registro, estudar e passar novamente pela experiência no extrafísico. Ou se era somente uma dramatização no extrafísico, também tem isso, né, da pessoa estar em um contexto em que ela está participando de uma dramatização, uma assistência para outras consciências. Então, aí vale o registro, eu vejo que é isso. Eu acho que o importante primeiro é o registro. A retrocognição, ela sendo verdadeira, sendo real, a pessoa vai voltar com repercussões, vai fazer o registro, vai estudar e pode haver a repetição. A dramatização, dificilmente vai haver a repetição, né? E a retrocognição possibilita a identificação de contextos no dia a dia, ou de época, de situações que vão evidenciar aquela vivência no extrafísico. Que a pessoa pode fazer uma analogia, ela lembra de infância, de situações da infância dela. E ela lembra como protagonista. Naquele momento ele era o protagonista, né, dentro dessa narrativa. E a retrocognição é isso, só que mais expandido. Quer dizer, dentro da cronologia, volta no tempo numa distância maior. E pode encontrar na história humana situações que ocorreram. Isso. Ou ainda, por exemplo, se foi num contexto, pode encontrar uma edificação, um quadro, algo registrado na história humana. A retrocognição é isso, ela volta e ela reencontra, né, a situação que ocorreu. Poderia descrever técnicas de como se projetar de forma lúcida para vivenciar o fenômeno da bilocação, da qual falou ainda há pouco? Do qual, né? Esse aqui, pessoal, aí tem que fazer a revisão. Olha só, poderia descrever técnicas de como se projetar de forma lúcida para vivenciar o fenômeno da bilocação, do qual falou ainda há pouco? Nós falamos da autobilocação. Existe a bilocação, mas esse é um outro fenômeno. Então, a bilocação, só para explicar, é um fenômeno que pode ocorrer, onde a pessoa ela pode estar aqui na vigília física ordinária e ela sai momentaneamente, é uma projeção rápida, e ela se manifesta em outra situação. Nós temos outro local, e ela pode até interagir com pessoas no outro local. Mas isso ocorre, esse fenômeno da bilocação, porque ela tem ectoplasmia em quantidade bastante grande, então facilita isso, bastante a ocorrência desse fenômeno. Já a autobilocação é a pessoa sair do corpo e ela ver o corpo físico, a partir do extrafísico. Então não é bilocação, é autobilocação. É auto porque a consciência é uma só, não se divide. O corpo físico está vazio, a consciência está na paracabeça
do psicossoma. Ou seja, a consciência está no mental soma, que está conectada com a paracabeça do psicossoma. Agora, as técnicas projetivas, você encontra uma série de técnicas no livro Projeciologia. Aí você vai escolher qual a melhor técnica. Ou então procurar uma instituição conscienciocêntrica, né? Por exemplo, acho que o IPC, né, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem cursos que ensinam as técnicas projetivas, inclusive na prática. Tem a teoria e tem também a prática. Agora, um exemplo de técnica projetiva é o estado vibracional. É você aprender a mobilizar as energias da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e vai chegar um ponto que vai entrar numa frequência, numa vibração intensa, e que o psicossoma vai descoincidir do corpo físico. Essa é uma técnica projetiva. E aqui no CAEC, caso a pessoa venha algum dia, tem o laboratório de técnicas projetivas, onde a pessoa, sem mesmo ter conhecimento, sem ter outros cursos, ela vai receber orientações de uma equipe que cuida dos laboratórios aqui no campus CAEC. Ela vai ao laboratório, ela tem 3 horas e meia para ficar no laboratório aplicando a técnica projetiva. Aí ela vai estudar a técnica, vai aplicar a técnica no ambiente otimizado. Então, aqui o laboratório ele é otimizado, então ele tem uma poltrona em frente a um espelho grande, caso a pessoa queira aplicar a técnica do espelho, que é uma outra técnica projetiva. Tem a técnica da pessoa ficar deitada na cama para relaxar mais. Então, aí você vai... É um ambiente otimizado e que você pode desfrutar, e que está aberto ao público em geral aqui no campus CAEC. Perfeito. Valdirene, aqui aproveitando aqui dentro dos itens que você colocou no bloqueadores, né, as 10 variáveis. Dentre essas 10, na página 20, dentre essas variáveis que bloqueiam o desenvolvimento projetivo, você conseguiria estabelecer uma escala de, vamos dizer assim, de força, ou seja, o que prejudica mais para aquilo que prejudica menos, qual que tem maior impacto, ou que traz um obstáculo, é um obstáculo maior dentro desse desenvolvimento? Porque nós, em tese, talvez não fosse tudo no mesmo patamar, né? Talvez alguns sejam mais fortes do que outros. Você conseguiria estabelecer uma escala dentre eles? Depende da pessoa aqui, né? Mas eu vejo que um aspecto que bloqueia bastante a projeção é o medo. É um dos que eu mais vejo assim, as pessoas relatarem. Por que não sai do corpo? A pessoa tem medo, a grande maioria tem medo. Medo da saída fora do corpo. Eu vejo que esse é um aspecto que bloqueia bastante esse medo ele projeção. Se subdivide, né? Ele tem, às vezes o medo de sair do corpo é porque não quer ver com sexo. Tem o medo de ver com sexo. Tem gente que tem medo. Tem vários medos. Tem o outro que é a tanatofobia, que é o medo da morte. Acho que sair do corpo vai estar relacionado a isso, né? Outra é falta de conhecimento. Acho que um dos principais medos que leva a pessoa ao bloqueador, esse o principal, é a falta de conhecimento mesmo, sabe? A ignorância também, acho que estaria ali a projeciofobia, depois tem a ignorância, a falta de conhecimento aprofundado sobre a ciência, a projeciologia, sobre o fenômeno da saída fora do corpo. Você acha que esse estaria entre os principais? Porque eu acho que, às vezes, a pessoa ela até tem a projeção, nem tem muito conhecimento e acaba tendo, né? Eu acho que é um fator que influi, mas, por exemplo, o fechadismo consciencial, eu colocaria nessa escala aí na frente da ignorância, que é o que está logo embaixo, né, anteriormente. Em cima, no caso, né, mas na ordem seria abaixo. A ausência de autocrítica e universalismo gerados a partir de dogmas e doutrinação. Eu acho que isso é um bloqueio, porque aí entra o fanatismo, o extremismo. Tem outros assim que eu acho que estão mais ou menos por aí também, que é a falta de domínio e flexibilidade das energias, o cascagrossismo, o 3 ali, a anticosmoética e desmotivação. Acho que esses também entram. Eu acho que eles estão em escalas diferentes, cada pessoa num claro, sentido, né? Mas essa questão do fechadismo consciencial está dentro daquilo que nós estávamos falando no início da tertúlia, né? Então a pessoa, se ela está bastante limitada por algum dogma, como a doutrinação, ela nem quer ver, não quer nem ouvir falar da projeção. Porque ela também tem medo. No fundo, se for ver, tem algum medo.
Se ela abrir mão daquilo que ela já conhece, né? E aí, vou ter que abrir mão. E o que tem no o novo? O que eu vou encontrar de novo? Aí tem uma série de situações que muitas vezes a pessoa vai ter que abrir mão na sua vida, né? Da vida boa que ela tinha até o momento, da zona de conforto. Ela vai ter que admitir a multidimensionalidade. Aí entra a responsabilidade, né? Vem a questão da cosmoética, né? Que ela muitas vezes não tinha pensado até então. Aí entra, né, a questão da anticosmoética. Se ela pensava mais em relação a si próprio, quando eu coloquei aqui a questão da anticosmoética, é porque a ausência do código pessoal de cosmoética, a pessoa nunca pensou em elaborar um código pessoal de cosmoética, nunca pensou no outro, ela pensava mais em si. Acho que está bem relacionado, né? Justamente eu tinha engatilhado essa mesma questão que eu ia perguntar, mas eu, no caso aqui, eu destaco, porque a gente que já tem um pouco de experiência, não tem anticosmoética, não tem o medo, mas acontece que eu acho que dos bloqueadores maiores, no meu caso, por exemplo, é a indisciplina mental. A reeducação dos pensamentos e o controle da mente saltuária. Isso eu acho que... Com certeza é um fator, né? É um fator bem importante. Para o meu caso porque eu tenho alguns outros favorecedores, né? Que eu não tenho medo, uma série de coisas, mas esse aí é um fator que determina... Mas eu acho assim, é o que a Valdirene colocou logo no início da resposta dela. Essa escala vai variar de pessoa para pessoa, às vezes aquilo que a pessoa tem. Mas, no geral, se a gente fosse tirar uma média, é igual a projeciofobia. Se fala muito, desde o início, né, da própria projeciologia, se coloca isso, que talvez realmente o principal impedidor é o medo. Assim, no geral, é o medo. Mas, no geral, isso considerando a média. Antes de tudo. Mas... Então, a gente poderia pensar nessa escala na média também. Não é? E também tem outra coisa. Às vezes, determinado problema desse, determinado bloqueador, pode ser o maior para a pessoa, mas a superação dele é mais fácil do que outro tipo desse outro bloqueador. Mesmo que para ela, no caso dela, por exemplo, a indisciplina mental, a rigor, você acha que ela é mais fácil ou mais difícil de ser superada em relação ao fechadismo consciencial? Depende da pessoa também. Depende, mas no geral, em princípio. Não, o fechadismo é mais... porque quando entra o dogma... Claro, sempre a gente colocando essa ressalva que cada pessoa vai ter uma predisposição a mais ou a menos. Então isso vai variar, mas a gente está falando em tese, no geral, na média. Você concorda, Valdirene? Concordo. Por exemplo, dogmatismo é uma coisa que dificulta demais. E era o que você colocou do seu público-alvo, né? Quando você estava falando de acessar extrafisicamente os religiosos, né? Mostrar que existe uma realidade prática, além da dimensão física, você está tratando com o pessoal que é dogmático. A pessoa ver qual o significado da vida. É mais fácil acreditar, é mais fácil pedir, mas a pessoa passar a fazer é complexo. Está concluída essa questão dos bloqueadores? Não. Posso fazer uma outra pergunta? Claro, não, eu só queria aprofundar. Quando o Eucardio falou da indisciplina mental, um dos principais aspectos que eu vejo aqui, que eu coloquei esse bloqueador, é, por exemplo, a pessoa ela não tem disciplina mental. Ela fica pensando em um assunto, daqui a pouco ela pensa em outro, depois ela pensa em outra pessoa. Então, na dimensão extrafísica, nós pensamos, logo nós estamos naquele local. Então, a dificuldade da pessoa ficar numa determinada dimensão é grande, porque ela não tem a disciplina, então isso dificulta. Mas isso pode ser reeducado com técnicas, né? E principalmente o corpo. Eu tenho dificuldade de manter posição rígida há muito tempo, que eu não aguento, tenho que mudar de posição, começa a me dar enrijecimento muscular, então... não é só mental, também tem que ver o corpo físico, às vezes, que é um bloqueador da projeção. Aí você pode verificar qual é a técnica projetiva que fica melhor, porque tem de você ficar de bruços também.
E aí você rola o psicossoma. Ou fica de lado, você rola o psicossoma. Então, aí você tem que ver como que você se adapta. O ideal, o melhor mesmo, é de cúbito dorsal. Agora, senão você pode ficar deitada de bruços. Deitada de bruços, eu já fiz todas as tentativas e realmente... Ou sentado também. Numa poltrona confortável, você fica sentado. Isso facilita também. Essa técnica, para mim, não adianta. Uhum. Mas, então, aqui na binomiologia, de página 18, o último binômio, descrição intrafísica e superexposição extrafísica. Podia ampliar, porque para mim parece também que seja um antagonismo, ou não é? Uhum. Aonde, desculpe? Na última... Qual página? Último binômio, na página 18. A última linha da última página, da 18. Eu coloquei esse binômio aqui para chamar a atenção, porque a pessoa que no intrafísico ela não aparece. E no extrafísico, aparece a realidade da consciência. Então, a projeção mostra a realidade da pessoa no extrafísico. Então, a pessoa no intrafísico ela gosta de projeção, mas ela não fala sobre a projeção, ela é discreta, ela não aparece. Ela assiste. Né? Isso é no intrafísico. Isso, descrição intrafísica, ela não fala de projeção, ela não fala dos experimentos extrafísicos. Foi nesse sentido que eu quis colocar. Né? Porque o professor Valdo fala assim, que os grandes fenômenos, muitas vezes, a pessoa que faz muita assistência, muitas vezes ela não aparece no intrafísico. Eu pensei nessa o anonimato, exemplo, né? O início do anonimato. É o exemplo do professor, eu pensei nele, tem como exemplo o professor Valdo, né? Que ele faz assistência em alto nível, no extrafísico, um projetor, fez o resgate nosso antes e para o curso intermissivo, antes dessa ressoma. Então, no extrafísico é uma superexposição dele, ele mostra a realidade, o projetor mostra essa realidade no extrafísico. E aqui no intrafísico ele é discreto, foi nesse sentido. Ok, entendi. Interessante. Agora, realmente, você tinha colocado como antagonismo, né, a sua pergunta. Mas antagonismo não, porque você vê que isso ocorre simultaneamente. E são em dimensões diferentes, não chega a ser um antagonismo, né? Não, poderia até ser mais próximo de um paradoxo, no sentido de jogar com isso, que num sentido é superexposto e no outro dá mais... ampliar ele, dá para ampliar e tornar um paradoxo. Então o outro já está mais caminhando para o anonimato. Por outro lado, eu acho que é um espelho da minha pergunta anterior, Valdirene, agora em relação aos propulsores. Espelho no sentido de rebater, né? Mas você considera assim, também poderíamos estabelecer uma escala dentro desses propulsores, aquele que realmente traz uma efetividade maior para a pessoa desenvolver a projetabilidade? Eu vejo que é o estudo aqui, eu colocaria o estudo. Que isso leva para a saturação mental, né? Leva para a saturação mental. Estudo com certeza, aí vem holopensene, evocação. Que hoje, muitas pessoas estudam, começam a estudar, começam a aprofundar a compreensão da importância do fenômeno, e então ela desencadeia a projeção, isso funciona como uma técnica projetiva mesmo, né? Então ela faz aí no caso do estudo, a saturação mental através dos relatos do estudo, ela pode pegar a informação, adequar a situação dela, né, no caso de técnicas projetivas, e aí então desencadear o fenômeno da projeção consciente. Tem muita gente que relata, em relação ao livro escrito pelo Valdo, Projeções da Consciência, que ao ler o livro, às vezes estava lendo um capítulo, logo depois a pessoa se projetou. Sim, ela afiniza com o padrão. Inclusive aconteceu comigo também, eu estava lendo ainda na adolescência, e aí fui deitar à tarde, fazer aquela espécie de siesta, e antes eu estava lendo o livro. E aí, logo na sequência, eu comecei a sair do corpo. Então, outras pessoas já relataram isso. Esse fenômeno também, eu tinha pensado também no mesmo caso, mas naquelas pessoas que têm o fenômeno natural e que não sabem explicar, e depois começam a ler, estudar, e começam a entender, e aí é justamente o
Você afirmou aí que eu tinha também engatilhado essa pergunta. Está havendo muita sincronicidade, né? Tem muito, dentro da bibliografia, a gente começa a ler livros, a gente verifica que tem muitos projetores conscientes que têm experiência, mas não sabem o que fazer com aquela experiência, não sabem como empregar. Relatos aí de pessoas que chegaram à Conscienciologia ou começaram a entender os fenômenos que tinham desde criança, quando começaram a ler livros relativos ao assunto. Ela começa a estudar e começa a sistematizar os relatos. Entender. E, a partir daí, pode sair livros, artigos, verbetes, e reciclagem, né, existencial. Então, fazer essa coisa dos estudos também pode desatar uma série de nós e más compreensões, incompreensões a respeito do assunto. Aí já esvazia os medos, começa a desativar os bloqueadores, né? Uhum. Reciclagem. Né? Desativar os bloqueadores, isso é interessante. Pelo estudo, né? A pessoa passa a ter informação. Um aspecto importante da projeção é a autocomprovação também. A pessoa tem experiência. Eu vejo assim que, dentro dos cursos de Conscienciologia, durante esses anos, um aspecto que ajuda bastante é quando a pessoa já tem a informação, ela estudou, a possibilidade de ela ter sofrer um trauma extrafísico é bem menor, porque ela já conhece o que ela pode encontrar no extrafísico, já sabe, pelo menos teoricamente, que pode encontrar consciências com uma aparência muito bonita, mas intencionalmente ela vai perceber que as energias não são adequadas, não são boas. É uma consciência que ela não tem uma aparência tão bonita, mas as energias são muito boas. Uhum. Né? Então, ela começa tem a teoria e a prática, então isso dificulta ela ter um trauma extrafísico. E também passar por gafes extrafísicos, de se manifestar, pensar inadequadamente no extrafísico. Ela já se prepara melhor para a projeção, dentro daquilo que nós já falamos aqui, de fazer uma preparação pré-projetiva. Então, se organizar para a projeção. Essa é uma dificuldade grande, até pelo item 10 que você coloca nos bloqueadores, que é a vida atribulada. Né? A agenda intrafísica lotada de compromissos, sem tempo durante as 24 horas do dia para aplicar a técnica projetiva. Isso é uma dificuldade, eu vejo até para o conscienciólogo mesmo, nós conscienciólogos, porque até comparando com o pessoal, muita gente aqui é professor, né? Professor universitário, muita gente da Conscienciologia, vamos falar sobretudo em Foz do Iguaçu, Cognópolis, tem como profissão a docência. E a gente vê às vezes, né, dentro da universidade, outros colegas que nada tem a ver com a Conscienciologia, e colocam, como eu não tenho tempo, né? E a pessoa, ela elenca, ela lista que ela tem a faculdade, e aí ela tem que também estudar para o mestrado ou para o doutorado, além das aulas que ela ministra, e ela tem a questão da família. E o conscienciólogo, ele tem tudo isso, e tem mais TENEPS, tem o voluntariado, tem que dar aula conscienciológica, né? Ele tem que escrever verbete. Então, como eu estudo a questão de autogestão existencial, em função da ProEx, a vida do conscienciólogo, em tese, é muito mais atribulada, ou seja, muito mais complexa, tem muito mais variáveis do que a média das pessoas, de uma forma geral. Mesmo aquelas pessoas que têm uma vida profissional ativa, né, como eu estou trazendo essa condição do professor universitário. Então, isso daqui exige realmente um grau de organização. E também eu acho que entra aí o estágio da vida que a pessoa se encontra, né? Tem momentos da vida que a pessoa ela tem que priorizar algumas coisas, tem outros que ela está mais aliviada, então isso vai facilitar mais, tudo isso influi, né? A pessoa precisa verificar em determinado período da vida, se ela está fazendo mestrado, ela vai investir mais tempo naquela atividade. Vai exigir dela. Aí ela precisa, naquele período, de repente, ela não vai ter projeções na quantidade que ela tinha antes. E tem uma outra variável. Depois, passou aquele período atribulado, ela pode passar por um período mais calmo, de acalmaria. Aí entra a pessoa a colocar como prioridade também para ela
a projeção. Tem que ver em que nível de prioridade, momento da vida está, em que nível de prioridade está. Porque a projeção ela é importante para todos nós conscienciólogos, todos nós que estamos na conscienciologia. Então, independe de ser que a pessoa esteja. Isso faz parte da natureza humana, como nós estávamos falando. Então, a importância da pessoa deixar um espaço na sua agenda e um período da vida para ela investir mais no desenvolvimento projetivo. E depois a manutenção. Eu vejo que é importante também essa manutenção. Seja através da pesquisa, da projeção com algum tema que ela pesquisa, ou a utilização da projeção aplicando na assistência, seja na própria TENEPS também. Então, a TENEPS é todo dia com o amparador. O acoplamento, a assistência, a esterilização de energias. Então, a pessoa pode usar aquele momento também para soltar mais os veículos de manifestação, investir mais no trabalho com as energias anteriormente, para que a TENEPS seja melhor e produzir projeções naquele momento da TENEPS também, da assistência. Potencializar a assistência a partir da projeção, ou com a projeção. Você queria falar? Pode falar. Eu queria falar, mas eu não sei se vai ter resposta. É porque eu já tive mais de uma vez essa experiência de eu estar deitada na cama, eu me vejo de pé, nos pés da cama, eu mesma, comigo. E parece que eu estou me comunicando, falando comigo mesma. Eu já tive isso mais de uma vez. Já tive assim, deitada e já tive recostada, por exemplo, estar na sala e me ver do outro lado da sala. E sorrindo para mim, assim, sorrindo e tal, e aí desaparece, é coisa rápida. E eu associo com bilocação. Mas como assim, né? Se a bilocação ocorre saindo e eu vendo o corpo físico, mas eu não vejo o meu corpo físico, eu acho que eu vejo o meu psicossoma. Ou é uma projeção do duplo, né, das energias. Também tem isso. É uma questão de você registrar e ver. Seria mais, então, do holochakra, do energossoma? Do energossoma. Tem um capítulo no Projeciologia que o professor Valdo fala sobre isso. É uma projeção energética. A pessoa tem a sensação de que descoincidiu o psicossoma, mas não descoincidiu. É só uma projeção energética. Tem que ver se é isso mesmo. Não, pode até ser. Pode ser. Eu nunca tive, assim, uma resposta, assim, olha, foi isso. Mas é uma hipótese gostaria de plausível. ter. Pode ser. Mas pode ser, sim. Muito obrigada. Pode falar, Ricardo. Ampliar a frase enfática, dar o fecho no verbete. Sim, a frase enfática. A progessiofilia dinamiza a evolução da consim lúcida, interessada na interassistência, ao vivenciar a projeção consciente e assim alcançar a autoconscientização multidimensional. Então, a progessiofilia, gostar da projeção, ter interesse, ela dinamiza a assistência, a interassistência, porque nós estamos assistindo, mas também, ao mesmo tempo, estamos sendo assistidos. E, consequentemente, a evolução da pessoa, ela se melhora evolutivamente. E alcançar a autoconscientização multidimensional, ou seja, estar lúcido aqui no intrafísico, no nosso dia a dia, se manifestando na condição de consim, e, quando projetado, promover projeções conscientes, lúcidas e em dimensões avançadas. Que a autoconscientização multidimensional é isso, a pessoa, o projetor estar lúcido na dimensão extrafísica, se manter lúcido em dimensões evoluídas também, nas menos evoluídas, mas também chegar às dimensões evoluídas. E produzir também a projeção de consciência contínua, pela própria vontade. Então, a progessiofilia dinamiza aí a evolução da consciência, a interassistência e alcançar a autoconscientização multidimensional. Acho que e aí enfrenta os itens da fobiologia, né? Isso. Tanto a progessiofobia como a espectrofobia, e também proporcionando a profilaxia da tanatofobia. Isso aí. É isso aí. A projeção, ela tem esses objetivos. O seu projetor tem medo, ele começa a estudar.
tem medo da projeção, tem medo de passar pelo fenômeno. Porque no momento da descoincidência, ela vai sentir algumas sensações. Por isso que é importante estudar. Não, então, eu ia falar que aí você liga com o que você tinha abordado, a ignorância, né? É o bloqueador 7 aqui da sua listagem com o 9. A ignorância com a projeciofobia. Quer dizer, quando você estuda, você vai diminuindo a ignorância. Vai vencendo a ignorância e, consequentemente, vai vencendo o medo também, né? Isso. E aí, aí você vai aproximar os amparadores. O convívio com os amparadores vai perdendo o medo de ver consciências, que é a espectrofobia, né? De ver consciências com fisionomias diferentes. Aí você vai também perdendo o medo da morte. Então, é um conjunto. Então, o importante é o estudo. E também estudar as fases da projeção consciente. Eu vejo que são bem importantes. Porque na hora da descoincidência, da saída do corpo, a pessoa vai ter uma série de sensações da descoincidência do psicossoma. Então, é importante estudar, que aquilo faz parte. É fisiológico, faz parte do corpo físico, e parafisiológico, faz parte do psicossoma, do paracorpo emocional. Então, faz parte da fisiologia humana, das energias descoincidirem e causarem certas sensações. Então, a pessoa estudando, ela vai perdendo esse medo. Aldirene, parabéns pelo verbete. Esse assunto ele é fundamental, realmente é muito importante. Eu acho que, às vezes, para muita gente que está chegando agora na Conscienciologia, se a gente considerar como marco o próprio lançamento do Projeciologia, mas ela é antes disso, né, no próprio Projeções da Consciência, mas vamos botar como referência Projeções da Consciência, então nós estamos falando de 1981, então aí nós já temos mais de 30 anos, né, com a Projeciologia e a Conscienciologia, mas o que eu quero chamar a atenção é que muitas pessoas que chegam hoje talvez não tenham a noção ou a dimensão da importância do fenômeno da projeção da consciência para compreender a Conscienciologia de uma forma geral, para compreender o paradigma consciencial. Tanto é essa importância que, por muitos anos, o que predominou da Conscienciologia, no seu início, e para boa parte da sua história, vamos dizer assim, e que é forte até hoje, é fundamental até hoje, foi justamente a especialidade Projeciologia. No início, todo mundo que está lá no início da Conscienciologia, Projeciologia e Conscienciologia era quase que sinônimo, né? A Projeciologia, a Conscienciologia era basicamente a Projeciologia. E a partir da década de 90, que pouco a pouco essas outras especialidades é que foram ficando mais evidentes, mais claras. Mas isso foi uma estratégia até do próprio professor Valdo, porque era importante ter esse embasamento vivencial, teórico, metodológico, em relação à projeciologia, como, vamos dizer assim, a estratégia prática para a compreensão da conscienciologia. Da consciência e da conscienciologia enquanto ciência. Então, todo esse tema da projetiofilia e da projeção, no lato sensu, ele é muito importante para qualquer pesquisador da conscienciologia, falando do ponto de vista da conscienciologia, fora que é importante para qualquer pessoa. Mas por quê? Porque ele permite a vivência prática real, ou a vivência do princípio da descrença em relação à multidimensionalidade, em relação à seriexialidade, por exemplo. Eu costumo colocar que o fenômeno da projeção, do ponto de vista ele é responsável pela pessoa realmente compreender o paradigma consciencial. Por quê? A partir do momento que a pessoa tem a projeção consciente, ela tem, obviamente, ou quase que automaticamente, algumas constatações que servem de pilares para o paradigma consciencial. Por exemplo, a pessoa sai do corpo, ela vê que ela não é esse corpo, que ela é além desse corpo, aquilo que nós estávamos falando no início até da sua autoidentidade. Então, é o conscienciocentrismo. A consciência passa a ser o centro do universo. Outra coisa, ela vê que não tem só este corpo, mas tem outros veículos de manifestação. Você falou do duplo, né, do energochakra, existe o próprio psicossoma, o mental soma. Então, a ideia de holossomática, um segundo pilar. Outra coisa, quando ela sai do corpo, ela vê que ela está em outra dimensão. Então, a noção de dimensão intrafísica, que é essa, a noção de dimensão extrafísica.
Então, a multidimensionalidade. Só aí, ó, conscienciocentrismo, holossomaticidade, multidimensionalidade, e conforme a projeção, ela pode lembrar de vidas passadas, a noção de série X, né, a séries existencial. Então, as múltiplas vidas, mais um pilar do paradigma consciencial. Então, ele, de maneira prática, ele permite a vivência dessa realidade que a Conscienciologia traz de uma forma geral. Então, eu quero parabenizá-la por esse tema, acho que vale a pena trazer vários outros dentro dessa mesma temática, porque realmente é muito importante, e você há muitos anos pesquisando isso, é uma referência nesse tema, e eu vejo que precisamos mais livros, obras, verbetes, estudos técnicos da projeção consciente. Realmente pessoas especializadas dentro dessa temática. Tá? Então, parabéns. Quero agradecer aqui também a equipe da enciclopédia, mais diretamente aqui dentro da tertúlia, nos ajudando também o Eucárdio, a Pilar. Quero agradecer também a equipe de suporte técnico, o Robson, o Christian, e agradecer os tertulianos aqui presentes, agradecer os teletertulianos que assistiram a tertúlia e, sobretudo, os que enviaram perguntas, agradecer os amparadores e estar aqui com vocês até a próxima oportunidade. No meu caso, amanhã estarei aqui novamente mediando a tertúlia. Muito obrigado. Vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 8 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O Júlio com a 5ª semana de Reeducação Consciencial e a Dalva com o curso Holotecologia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para convidar todos para a 5ª semana da Reeducação Consciencial. Nesse ano ela vai acontecer nos dias 11 a 19 de outubro, com 4 eventos. O primeiro evento é o primeiro simpósio de reeducaciologia, que vai acontecer agora no próximo sábado e domingo, dia 11 e 12 de outubro. O valor é R$ 130. São conferências, palestras, mesas de debate sobre reeducaciologia. Depois, na terça-feira, próxima terça-feira, dia 14/10, nós teremos uma dinâmica parapsíquica de parapedagogia. Ela é aberta, vai ser aberta, evento gratuito, na terça-feira às 19h30, até às 21h30. E na quarta-feira, que é o dia do professor, na parte da tarde, nós teremos o seminário de educadores históricos, onde vão ser abordadas as contribuições dos principais pensadores da área da educação, as suas contribuições para a educação, e alguns deles o seu perfil mesmo de educadores. Vão ser abordados ali o Carl Rogers, o Eurípides Barçanufo e o... agora não estou lembrado do outro educador histórico que também vai ser abordado. Já no outro final de semana, no dia 18 e 19, será a segunda edição do Campo Energético Parapedagógico, que é um curso de campo promovido pela Reaprendência, onde nós teremos 3 campos energéticos, 3 campos nos dias 18 e 19/10. O valor é R$ 300 para esse curso. Maiores informações vocês podem obter no site, e também a inscrição pode ser feita diretamente no site, por diversos meios de pagamento. Tá? Você pode fazer a inscrição isoladamente para qualquer um dos eventos. O site é www.reaprendência.org.br. Lembrando que Reaprendência se escreve com T, como Reaprendentia. Okay? E também o e-mail para contato é contato@reaprendência.org.br. Obrigado. Boa tarde. Esse mês de outubro, teremos o curso Holotecologia e Cosmovisiologia, 2ª edição. Ocorrerá no período de 24 a 26 de outubro. Em seguida, teremos a primeira semana de Holotecologia. Ocorrerá 27 a 2 de novembro. A primeira semana será um evento de qualificação,
dedicada a oferecer a todos os interessados uma visão panorâmica das rotinas, problemáticas e desafios enfrentados no desenvolvimento de atividades em holotecas. Inscreva-se e você irá receber um dos tratados. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Revés Fortalecedor, especialidade Intrafisicologia, com o verbetógrafo Alexandre Dung. Obrigado e boa tarde a todos.